Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui para mais uma aula de eletrônica de potência. Dando continuidade ao nosso curso, na última aula a gente falou dos retificadores controlados, mais especificamente dos controladores monofásicos, mais especificamente dos retificadores semi-controlados, onde eu tinha uma ponte completa, formada metade por SR e metade por diodos. Hoje a gente vai falar dos retificadores totalmente controlados, na ponte composta por 4 SRs, beleza? Então vamos lá. Então aqui, vocês podem ver a expressão, inicialmente, né, a tensão média de saída, ela vai ser composta pela definição, né, definição de valor médio, a integral de alfa, porque como são SRs, eles só vão passar a ter algum sinal na saída a partir do ângulo de disparo, do ângulo alfa. De alfa até π, como é um retificador de ponte completa, ele pega o semiciclo negativo, rebate também para a parte positiva. Então, o período passa a ser só até π, né? Do valor de pico vezes seno θ, dθ. Ok. Essa expressão aqui, ela pode ser escrita também como o valor de pico sobre π vezes 1 mais cosseno alfa. A gente viu que esse valor de pico, né, corresponde a raiz de 2 vezes a tensão eficaz. Então, raiz de 2 dividido por π dá 0,45. Né? Raiz de 2 dividido por π. 0,45. Então, isso aqui é igual a 0,45 vezes a tensão eficaz vezes 1 mais cosseno alfa. A gente viu também que cosseno alfa ele pode variar de 0 até π, né? Então, ele pode, esse valor aqui dentro do parênteses pode valer desde 2 até 0. Ou seja, a minha tensão de saída ela é no máximo 0,9 vezes a tensão eficaz e podendo chegar até 0 no mínimo, né? Então, agora, importante especificar que isso vale para carga resistiva, né? Essa expressão é para carga resistiva, então onde eu só tenho um resistor aqui, tá? Porque como a gente começou a falar já na última aula, quando eu tenho um indutor aqui também, uma carga RL, eu posso passar a ter valores negativos. Mas por enquanto, numa carga resistiva, eu não tenho porquê, a tensão e a corrente elas estão em fase, então eu não tenho nenhum defasamento de corrente aqui que provoque um decaimento da tensão, uma tensão negativa aqui. Ou seja, os meus valores de V médio aqui vão ser sempre maiores do que 0, né? Acima de 0 aqui. Beleza, então, prosseguindo. O seu principal uso no acionamento de motor de corrente contínua quando é necessária uma operação em 2 quadrantes no plano tensão-corrente. Por enquanto, você deixa essa afirmação aqui, se você não está entendendo ainda, não viu isso em máquinas elétricas, você deixa isso em stand-by. A gente vai voltar, tá? Numa aula futura, a gente vai voltar nesse ponto de operação em 4 quadrantes. E aí você vai entender exatamente qual é a função de uma ponte totalmente controlada. Nesses circuitos, né, quando eu preciso ter essa operação aí em 2 e 4 quadrantes, pode haver inversão de polaridade de corrente, de tensão, pode haver inversão na polaridade da tensão, porém não pode haver inversão na polaridade de corrente, nesses circuitos totalmente controlados. A tensão sobre a carga pode se tornar negativa, desde que exista, né, para ela se tornar negativa, é necessário que exista um elemento indutivo e que mantenha a circulação de corrente pelos tiristores mesmo quando reversamente polarizados. Aquela mesma história que a gente viu no retificador de meia onda, né, ou meia ponte. Então, quando era indutivo, ele atrasava a corrente de tal forma que a tensão na carga se tornava instantaneamente negativa, a menos que eu colocasse, né, o diodo de roda livre. A energia retornada à fonte nessa situação é aquela acumulada na indutância de armadura, aí no caso falando de um motor CC, certo? Então a gente tem aqui
desenho de uma ponte totalmente controlada, né, com 4 tiristores de T1, T2, T3 e T4, alimentados por uma tensão senoidal e alimentando a minha carga RL. Então, nesse caso aqui, assumindo que os disparos vão acontecer no ângulo αβd, ok? Então eu tenho disparo αβd para o semiciclo positivo, o disparo π mais αβd para o semiciclo negativo. No semiciclo positivo eu disparo T1 e T3, e nos semiciclos negativos eu disparo T2 e T4. A gente voltar aqui na expressão, então, ó, T1 e T3 são os que no semiciclo positivo conseguem fazer essa corrente circular. Ó. Então, ó, IS passa aqui por T1, vem, passa aqui já retificada na carga e retorna por T3 aqui para a minha fonte. Aí no semiciclo negativo, quando essa polaridade aqui de cima, né, se inverte. Então aqui passa a ser negativo e aqui embaixo passa a ser positivo. Difícil desenhar com essa canetinha aqui do mouse, mas a gente consegue. Então, aí eu tenho que disparar T4 e T2. Então, no semiciclo... Opa, volta aqui. Aí, tanto trabalho para desenhar, né, desenhar o símbolozinho e eu apaguei. Ó, negativo, positivo. E aí, então, passa a ser T4 e T2. Então, a minha corrente então vem por aqui, passa por T2, vai para a minha carga DC. Então, na carga ela mantém o mesmo sentido, né, e DC. Aí vem, passa pela carga RL e retorna aqui por T4, o polo negativo da fonte, certo? Então, essa é a operação que está representada aqui nos acionamentos. Então, com essa carga indutiva, as formas de onda, né? Então, estou considerando aqui uma corrente em condução contínua, né? A gente considera que essa corrente aqui ela está bem comportada aqui, ou seja, o indutor é bem grande, ele mantém a corrente praticamente constante aqui na carga. E a minha tensão na carga, ela passa a ter esse aspecto aqui, com esses momentos aqui, ó, onde a tensão fica negativa. É claro que com isso eu acabo diminuindo o meu valor médio. Agora observa, nesse caso aqui eu estou disparando em αβd, né? Nesse instante aqui é o meu disparo. Aqui é o disparo do semiciclo negativo. Agora imagina que eu atrase, né, até aqui, a minha tensão ela vai passar a ficar começando aqui, né? Imagina que isso aqui seja reto, tá? Usa aí a boa vontade. Aí a minha tensão vem descendo por aqui, aí ela excursiona aqui também até uma parte bem negativa também e chega até aqui quando ela vai ser cortada. Ou seja, resumo da história, o que eu quero dizer é, essa parte aqui positiva começa a ficar igual a essa parte aqui. Então, para um ângulo aqui de disparo próximo a 90, ela já começa a ficar nula a tensão de saída. Agora imagina se esse ângulo for maior do que 90 ainda. Se esse ângulo for maior do que 90, vamos apagar isso aqui. Se esse ângulo for maior do que 90, o meu disparo vai começar aqui, mais ou menos, né? Aí ela vai descer aqui, ó. Vai vir, vai vir, vai vir, vai chegar no pico negativo, vai continuar aqui mais um pouquinho, passou de 90 e depois que ela corta. Só vai cortar aqui, ó, mais ou menos. E a consequência disso é que eu vou ter um pedacinho pequeno positivo e a maior parte, né, dessa área aqui, a maior parte
da onda vai estar no semiciclo negativo. Consequência, como é que vai ser esse valor médio? Esse valor médio vai estar mais ou menos por aqui, né? Vai ser um valor médio negativo. Ok? Então, esse é o estudo aí que demonstra que para cargas fortemente indutivas, num retificador desse tipo, totalmente controlado, com 4 SCRs, é possível ter tensão negativa na saída. Então, as observações que eu faço aqui, no caso de corrente, vamos lá, na ponte totalmente controlada, os pares de componentes T1, T4, T2 e T3 devem ser disparados simultaneamente, para que tenha um caminho de corrente através da fonte. Diferentemente da ponte semi-controlada, onde eu só precisava disparar um SCR, né? Disparava um SCR, o outro SCR, outro elemento era um diodo, e aí não precisava ser disparado. Aqui eu preciso disparar os dois. No caso de corrente descontínua, quando a corrente de carga cai a zero dentro de cada semiciclo, os tiristores desligarão automaticamente quando a corrente cair abaixo da corrente de manutenção. Mas no caso de condução contínua, o par de tiristores desligará quando a polaridade da fonte se inverter e for disparado o outro par de tiristores. Assim, se houver inversão na polaridade da tensão de entrada, mas não for acionado o outro par de tiristores, a tensão dos terminais do retificador será negativa. Então, é isso que a gente mostrou aí anteriormente. Essa carga RL ela pode ser adicionada por um elemento fonte de tensão, né? Um elemento elétrico fonte de tensão, que no caso, uma carga RLE é um modelo elétrico que representa um motor CC também. Então, isso aqui é o funcionamento do motor CC. O acionamento dos tiristores vai ser exatamente o mesmo, tá? Com a diferença que eu tenho aqui uma fonte de tensão que representa a minha tensão induzida na armadura. E aí aqui, nesses dois gráficos, eu tenho aquela representação que eu fiz rabiscando lá, né? Fiz manualmente. Aqui ela está bonitinha num gráfico. Então aqui, ângulo de disparo. Qual o ângulo de disparo aqui, nesse caso? Respondam aí. Ó, aqui é o zero da tensão na carga. O ângulo de disparo está acontecendo aqui. Que ângulo é esse? Acertou quem falou. Π sobre 2, ou 90 graus. E nesse caso aqui, ele é maior. Opa, desculpa. Como é que eu apago? Deixa eu ver. Não apago. Apago tudo. Volto aqui. Então, ó. A tensão ali, o zero está aqui, ó. O zero do gráfico. Então, nitidamente, ela tem uma parcela maior negativa do que aqui esse pedacinho positivo. Então, na média, ela vai estar negativa aqui. E qual é o ângulo? O ângulo está sendo disparado aqui, ó. Se aqui é π sobre 2, né? E aqui é π, e é mais ou menos aqui, ó. Aqui está bem perto de π, esse ângulo. Ou seja, está bem perto de 180 graus. Para pontes totalmente controladas em condução contínua, então agora a gente colocou essa restrição aqui também, ó. Ela tem que ter uma carga indutiva que permita que ela esteja em condução contínua. A tensão média é 1 sobre π, a integral, né, daquela expressão. Só que aqui eu agora excursiono de alfa até π mais alfa. Então, diferente da carga resistiva, onde ele só ia até π, agora a minha condução acontece, volta. Aqui, ó. A minha condução acontece até π mais alfa. Na condução descontínua, ela acaba aqui.
porque aqui a corrente passa por zero. Mas se eu estou em condução contínua com carga indutiva, a minha condução vai até π mais alfa, ou seja, até o disparo do par de SR seguintes. Então a minha integral ali mudou. A minha integral mudou. E o resultado dessa integral agora é 2 vezes o valor de pico dividido por π vezes cosseno alfa. Não tem mais aquele termo 1 mais cosseno alfa. Então, como é que fica isso aqui? 2 vezes valor de pico é raiz de 2 vezes valor eficaz. Então, 2 vezes raiz de 2 dividido por π dá 0,9. Então, eu tenho a minha expressão como 0,9 vezes o valor eficaz vezes cosseno alfa. Lembrando que o cosseno de alfa excursionando de 0 até π, ou de 0 até 180, ele pode assumir valores negativos, certo? Então, a tensão eficaz de saída, então isso aqui é valor médio, tá? Valor médio. A tensão eficaz de saída é igual ao valor eficaz da tensão de entrada, supondo condução contínua do conversor, ou seja, a ponte retificadora estará sempre em funcionamento. O fator de potência de entrada é dado por potência ativa dividido pela potência aparente, 2 vezes raiz de 2 vezes cosseno alfa, dividido por π. Então, observa aqui, ó, essa expressão saiu daqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre... Na próxima aula não, né? Esse slide aqui, no próximo slide, a gente vai falar sobre conversor CC-CC, CA-CC trifásico. Okay? Na verdade, eu vou dividir a aula em duas. Então, na próxima aula, sim. Beleza? Então, encerramos essa aula aqui agora. Com isso, a gente fecha o assunto de retificadores monofásicos controlados. Tá? Como referência, sempre a mesma turma aí. A referência principal é o livro do Ahmed. Essa apostila do professor Pomílio também disponível aí gratuitamente. O livro de máquinas elétricas e a apostila que eu disponibilizei para vocês também, do professor Márcio Brumati aqui de eletrônica de potência. Aqui está no Google Classroom também, ok? Então, vejo vocês na próxima aula. Valeu!